Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego. Vamos lá então com mais resenhas envolvendo quadrinhos com o quadro da pilha de leitura. Falaremos hoje então sobre A Espada de Azrael, esse trabalho aqui lançado pela editora Panini Comics, com esse personagem que eu gosto bastante dos anos 90. Também vou comentar a nova edição mensal do Batman aqui, encerrando a participação dele na saga, Mega Saga Cavaleiros dos Pesadelos. E para finalizar tem essa revistinha aqui que traz as tiras antigas do Batman lá feita pelo Marshall Rogers, que era uma espécie de continuação do filme do Batman 89, um trabalho bem interessante. Vamos dar uma olhadinha nessa edição aqui. Mas antes de continuar, só não esquece de curtir e comentar, é muito importante. Também se inscreva no canal se você é novo ou nova. Todo dia tem vídeo pra deixar você bem informado sobre o universo do morcego, falando sobre tudo do Batman, hein? Não é só filme, é sobre também quadrinhos, animações, tudo do Batman passa por aqui. Então aperte o botão na descrição, aperta o sininho e bora lá. A Espada de Azrael tem preço de capa de R$ 54,90, publicando o conteúdo original de Sword of Azrael, Dark Knight of Soul e Sword of Azrael 1-6. São 192 páginas, com o roteiro de Dan Watters e desenho de Nicholas Smigiel. Na trama, Jean Paul Valley deseja nunca mais ser Azrael, pois tudo que isso lhe trouxe foi sofrimento, violência e miséria. Ele se isolou num monastério na Europa para encontrar paz. Porém, quando lá chega uma jovem que alega ter a programação que o transformou em Azrael, ele não terá escolha a não ser vestir mais uma vez esse manto violento para protegê-la de pessoas mortíferas que desejam feri-la. Azrael foi um personagem que foi perdendo a sua função com o passar do tempo. Tivemos um trabalho interessante com ele na Queda do Morcego, tem suas discussões se é bom ou ruim, mas depois teve a revista principal dele, que teve também algumas coisas bizarras, mas teve a sua elegância de certa maneira em alguns aspectos. Quando nós tivemos um reboot dos 952, ele foi esquecido, voltou posteriormente lá em Batman e Robin Eternos, depois ele foi fazer parte da Liga da Justiça Odisseia, que era uma Liga da Justiça do espaço, achei muito estranho tudo isso, mas depois ele voltou aí então para ser trabalhado dentro do que é a trama urbana do Homem-Morcego. Teve um período que eu gostei bastante de histórias com ele, que foi quando o James Tynion DeFord escreveu Detective Comics. Inclusive ele voltou a usar o traje rapidamente. O traje de Batman lá da Queda do Morcego foi um fanservice legalzinho. E o Dan Watters tem feito esse trabalho de dar uma resgatada no personagem, trabalhar um pouquinho ali as suas características tal qual é a sua origem, falar muito mais sobre a Ordem de São Dumas, falar sobre o Anjo Azrael e falar sobre os inimigos que envolvem os Templários. Caso você queira se aprofundar mais no personagem, sugiro você ler a saga do Batman volume 33, que traz a primeira aparição dele e um pouco da origem, fala sobre o sistema, sobre a Ordem de São Dumas e assim por diante. Esse encadenado que é essa minissérie do Dan Watters, um pouco mais recente, ela trabalha mais com afinco aí o significado da Ordem de São Dumas, volta para o passado para mostrar um pouco então de São Dumas e colocando o contrário aos Templários, falando das origens da igreja, da tentativa dos Templários de criar os seus próprios anjos, entre aspas, seus anjos vingadores, para atuarem em favor, então, de suas seitas. O roteirista até tenta encaixar aqui esse lance dos deuses com conceitos pertencentes ao universo DC mesmo, por exemplo, os novos deuses. Eu achei um aspecto deveras interessante. Mas o que mais me chamou a atenção realmente é a construção do Jean Paul Valley aqui, a sua dualidade em ter o Azrael dentro de si, e você vê uma espécie de confronto entre os dois personagens, com o nosso protagonista tentando evitar a todo custo ser dominado pelo anjo vingador. Enquanto nós vemos outra personagem aparecer que também tem uma espécie de sistema, mas vinda dos Templários, tentando ser também uma anja vingadora, que na verdade seria anjo vingador, mas se tornar o Sariel, que também é o mesmo anjo tal qual é o Azrael. Em algumas culturas se fala Azrael como o anjo da morte, e você tem outras nomenclaturas que colocam o Sariel sendo esse anjo. Então basicamente nós estamos falando do mesmo anjo aqui, só que um representa a Ordem de São Dumas, que é uma ordem renegada aos Templários, e outro representa os Templários realmente. E a maneira como se constrói esse anjo Sariel é uma coisa muito bizarra durante a trama. Você fala muito sobre penitência, você fala muito sobre entregar o seu corpo para os Templários para eles criarem realmente um anjo. E o negócio é tenso pra caramba. Envolve muito sacrifício da pessoa para se tornar então esse anjo vingador tal qual eles querem. A representação da violência por parte dessas ordens é muito bem feita no quadrinho. Você sente realmente ali que você está falando de uma seita muito perigosa, de algo muito, mas muito perigoso para aquele que representa todo esse passado. Você sente essa violência na própria maneira como é o Azrael, de como ele lida com toda a sua dor durante a trama. Então essa parte da construção da Ordem de São Dumas, de falar sobre os Templários, de falar sobre a dualidade do Azrael de Jean Paul Valley, é um aspecto bem legal da história. E eu gostei muito aqui que eles tentam retratar o Azrael como se fossem a retratação dos anjos tal qual diz a Bíblia. E se você pesquisar um pouco anjos tal qual a Bíblia falava, você vai ver que os anjos são extremamente bizarros. De vez em quando nas redes sociais você vê viralizar um tipo de videozinho que mostra como seriam esses anjos tal qual é retratado na Bíblia. E
cara, é muito, mas muito estranho. E você vê aqui então o roteirista pegar essa concepção do que seriam esses anjos e colocar pro Azrael. Então você vê aqui a retratação física do Azrael sendo uma coisa perturbadora. E eu gostei desse aspecto, de você trazer o perturbador para este personagem. É claro que eles tiveram que tomar uma liberdade religiosa, por assim dizer, aqui para retratar o Azrael daquela maneira. Porque o Azrael, dentro do que envolve também a retratação da Bíblia, é um pouco diferente. Mas eles quiseram pegar esse bizarro aqui para deixar o personagem do quadrinho também com essa característica um tanto quanto bizarra. Que vai combinar bastante com o desenho Nicholas Smisha, que funciona muito bem, uma narrativa que ela tem uma aparência muito louca, assim, é muito enérgica, eu diria, mas que funciona para esse quadrinho aqui dentro da retratação que está sendo feita, inclusive das batalhas do Azrael contra Sariel e de outros personagens. Ele consegue trazer muito bem a violência, trazer muito bem esse lance um pouco mais bizarro dos anjos, e construir uma narrativa que é bem agradável. O ponto negativo desse quadrinho é como ele termina muito apressado. Você coloca um personagem a mais ali que tenta ser, em um primeiro momento, inimigo do Azrael, depois se torna um parceiro, um companheiro, mas que não me funcionou na trama, um personagem extremamente jogado, que tá ali simplesmente pra tá, não me convencendo que você precisaria incluir ele na trama também. Então pra mim não funcionou. É uma trama que ela vai carregando bem as explicações no que envolve ali então os aspectos ao redor do Azrael, mas quando vai chegando pro final a trama corre de uma maneira que não termina de forma satisfatória. Então pra mim o grande ponto negativo é isso, a maneira como a gente finaliza esse quadrinho. Mas no todo, eu gostei do trabalho, não achei ruim, especialmente pra quem curte o personagem, eu gosto bastante do Azrael, então foi uma leitura proveitosa. Então indico para quem gosta do universo do Batman, especialmente para quem gosta do Azrael, dar uma conferida aí nessa retratação desse anjo vingador do universo do morcego. Passando para Batman 15/97, preço de capa de R$ 27,90, com o conteúdo original de Night Terrors número 2, Night Terrors Detective Comics número 2 e Secret of Sinister House número 1, tendo 80 páginas com roteiros de Dan Watters, Joshua Williamson, Rafael Albuquerque e desenhos de Gillian March, Rafael Albuquerque, Rafael Scavone, Ricardo Federici e Trevor Hersini. Na trama, o evento Cavaleiro dos Pesadelos continua aqui. Para sair do reino dos pesadelos, o Batman terá que continuar mergulhando fundo em sua mente para descobrir um meio de escapar. Jardin Gordon irá se deparar com um pesadelo que lhe mostrará que nem sempre o ideal é o certo. Confira também os pesadelos que envolvem o Arsenal e a Canário. Além disso, essa edição conta com uma história aterrorizante envolvendo o Cavaleiro das Trevas. E então finalizamos aqui a revista do Batman nessa mega saga que é o Cavaleiro dos Pesadelos. E o Joshua Williamson e o Gillian Martin finalizam bem a história que eles começaram na última edição, na edição anterior, que envolvia o Batman penetrando nos seus pesadelos, lá sendo confrontado pelo insônia e passando então pelo momento fatídico que envolve o falecimento de seus pais, o que envolve a arma, no que envolve todos os seus traumas da noite que tornou ele o Homem-Morcego. E o grande ponto de excelência envolvendo essa história é como o Batman resolve, entre aspas, o seu trauma, que a gente sabe que nunca resolve, vai vir outro roteirista, vai trabalhar de outra maneira, mas aqui o pesadelo que o Batman enfrenta se torna uma espécie de sonho, onde ele confronta a si mesmo perguntando se o garoto de 8 anos que sofreu todas as mazelas da vida com o falecimento de seus pais aceitaria a pessoa que ele se tornou no futuro. E você vê uma aceitação do Bruce daquilo que ele representa hoje em dia. Principalmente destacando o lado família que o Batman precisa resgatar para tentar crescer cada vez mais. E a história fica bem bonita no final nesse sentido. Realmente o Batman entendendo seu propósito, entendendo que as pessoas ao seu redor são importantes também. Então é muito interessante como o Joshua Williamson e o Gillian Martin constroem o final da história. Acaba valendo toda a construção que foi feita do começo ao fim. Conforme eu destaquei na última edição, eu não curti muito assim, porque é um lance muito jogado no começo no que envolve esse tie-in do Cavaleiro dos Pesadelos. Mas a maneira como termina a história acaba fechando muito bem esse arco e traz então algo satisfatório envolvendo o tie-in então de Cavaleiro dos Pesadelos. Eu gostei do que foi feito com o Batman aqui, especialmente nesse fechamento ali sobre essa questão do trauma. Então positivo este final. Já a história do Jim Gordon, do James Gordon, confrontando o que seriam os pesadelos um pouco mais bizarros, também é uma história que pende para uma resolução satisfatória. Mais do que tudo, na verdade, desde o começo, ela soube trabalhar bem esse aspecto do pesadelo, trazer uma coisa que é bizarra. O James Gordon transformado em vidro cada vez mais vai quebrando com o passar do tempo, uma coisa extremamente bizarra. As pessoas ao redor dele também são bizarros. E você vai ver aqui um desfecho que vai envolver a Bárbara Gordon, que traz também algo que tende a querer resolver alguns aspectos de dor que o nosso protagonista sente.
é mais ou menos, não tão assim tal qual foi a edição do Batman, mas ainda assim tem um aspecto positivo no desenvolvimento que é feito. Com certeza a parte mais chamativa da história são os desenhos que constroem muito bem todas as características que envolvem um pesadelo bizarro. Desde a edição anterior eu destaquei isso, ressalto novamente aqui também. Os deuses que aparecem nessa história são muito estranhos, mas funciona dentro da pegada que é colocada para toda a trama. É claro que a história vai terminar de uma maneira chavona, de uma maneira clichê, que é a questão do pesadelo, né? Você acorda de um pesadelo, nada disso era real. Mas como nós estamos falando essencialmente de uma saga que envolve pesadelos, você não pode colocar como ponto crítico, né? Não pode destacar o clichê como algo negativo, tendo em vista que ele é construído para ser isso mesmo. Então eu digo que é uma história satisfatória pela construção no que envolve então o bizarro do pesadelo. Isso realmente foi legal. Você tem algumas histórias adicionais ali envolvendo a Canário Negro, o Arsenal, que são ok, bem rapidinhos, não influem em nada no sentido positivo ou negativo. Termina com uma história envolvendo um especial de Halloween com o Batman Vampiro, que também é bem pequenininha, bem fraquinha, nada demais. O aproveitamento da revista então é Batman Detective Comics, que fecha bem então aqui os tie-ins envolvendo o universo do morcego. O começo pode ser meio estranho, mas o fechamento envolvendo essas histórias funciona bem, então para mim positivo também a leitura, curti bastante nesses aspectos mencionados aqui. Antes de continuar só fazendo aqueles jabás importantes, se você gosta do projeto Caverna do Morcego, convido você a ser membro do canal, dá uma olhadinha aqui no botão Seja Membro. Além do mais, você pode ajudar o canal fazendo suas compras através dos links mencionados que estão na descrição do vídeo. Tem link para Amazon, loja da Panini, Mundos Infinitos. Inclusive, no dia que eu estou postando esse vídeo, tem umas boas promoções na Amazon e também na loja da Panini, hein, pessoal? Tem que dar uma boa aproveitada lá, porque alguns quadrinhos que eu falei aqui estão com promoção. Então, caso tenha interesse, dá uma passada no site lá, usando o link aqui da descrição, para você ver essas promoções. Também entre nos grupos de descontos, canal no Telegram, no WhatsApp, porque estou sempre divulgando essas promoções por lá, tá? Todo dia eu estou divulgando boas promoções para você ficar bem ciente dos descontos que estão rolando. Então, se você for fazer suas compras nessas lojas citadas ou em qualquer outra loja de internet de qualquer tipo de produto, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto em Batman ativo. Muito obrigado, os links estão na descrição, lembrando, você não paga nada mais usando eles. Vamos terminar nossas resenhas falando sobre a revista Intrépidos 2, do Guedes Manifesto, aquela do jornalista Roberto Guedes, onde ele reuniu as tiras que foram feitas pelo Marshall Roger lá nos anos 90, que era uma espécie de continuação do filme do Batman 89. Sim, nós tivemos ali uma continuidade, entre aspas, onde o Marshall Roger, com o roteiro do Max Allan Collins, roteirista bem conhecido por introduzir o novo Jason Todd no pós-crise, retrata o que poderia então ser a continuidade desse universo Tim Burton, mostrando a Mulher-Gato aparecendo nas histórias e o Batman tendo relações com o Comissário Gordon, ou mesmo com o Harvey Dent. O próprio Roberto Guedes destaca no começo da revista em um texto introdutório que você não teve mais a publicação dessas tiras pela DC Comics, elas ficaram perdidas de alguma maneira, talvez por entraves de questões de direitos autorais entre a Creator Syndicate e a Warner Bros. E a DC. Nós estamos falando sobre tiras aqui, então não entra no aspecto necessariamente dos quadrinhos, dos comics, então você vê uma toada diferente. Mas você consegue achar essas tiras facilmente na internet, não é uma coisa impossível de você acompanhar. E o Roberto Guedes, através de um trabalho aqui jornalístico, reúne então essas tiras e mostra um pouco, apresenta um pouco do que é o passado, a vida do Marshall Rogers, falando um pouco do contexto das tiras. E é muito interessante ver esse aspecto de como é trabalhado essa, entre aspas, continuação de Batman 89, porque você tem alguns momentos que dá a entender que realmente é uma continuação. Fala sobre o Coringa, de ele ser ligado à máfia de Gotham City, do Batman ter derrotado ele na catedral, da Vicky Vale aparecendo nas histórias, mas ainda assim você vê que tem algumas coisas que não continuam, como o fato da Vicky não saber que o Batman é o Bruce Wayne. Nós temos a aparição da Mulher-Gato, o Harvey Dent é um personagem diferente, não é que nem o Billy Dee Williams, não é um personagem negro também. Então você vê o Max Allan Collins e o Marshall Rogers pegar um pouco de inspiração do que é o filme, mas fazer uma continuidade diferente da coisa, explorando então ali o Batman e a Mulher-Gato combatendo um tráfico de drogas que acontece em Gotham City, destacando o Batman como um personagem que combate o crime sem acabar com a vida das pessoas, o que é um tanto quanto irônico, porque se você assiste o Batman 89 você sabe que esse homem morcego é complicado, ele ultrapassa essa regra moral. Já nas tiras aqui a Mulher-Gato é combatente do crime que coloca o fim na vida dos traficantes, inclusive dos poderosos da cidade. E você vê um duelo entre essas duas figuras sobre como combater o crime na cidade. Então é interessante como essas tiras vão elaborando isso e sendo belamente desenhadas pelo Marshall Rogers, um dos desenhistas mais conhecidos do universo do morcego. Quando você fala de grandes desenhistas do Batman, você vai ter o Neil Adams, você vai ter o Norbert Fogle, tem um monte de gente, mas o Marshall Rogers é um que está lá em cima. Então é muito bom ver o traço do Rogers contando essa história. Mas o Max Allan Collins também é um roteirista que faz um trabalho bem competente aqui.
Ele fazia um Jason Todd, um Batman lá nos anos 80, que às vezes tinha um lance meio dúbio em relação à questão da regra moral do Batman. Mas aqui ele explora o Homem-Morcego sendo uma pessoa um pouco mais consciente do que deve ser. Então é muito bom como as tiras vão construindo todo esse caminho diferente que o Batman segue, entre aspas, o Batman do Tim Burton. E é uma trama que vai construindo bem também o que a Selina Kyle fala sobre ela ser uma garota pobre de Gotham City, que se envolve com tráfico, que resolve se colocar contrário também aos traficantes. Você elabora uma personagem muito parecida com o que são os quadrinhos dela no começo, né? Quer dizer, ela começa como ladra, mas depois você vai elaborando esse lance, vai fazer parte de bairros mais barra pesadas de Gotham City. Mas o Rogers e o Collins conseguem ser bem honrosos ao que é o cânone do morcego, diferente do Tim Burton quando trouxe Batman Retorno, que fez uma personagem bem diferente. Por mais que eu adore a Mulher Gato que ele fez, ainda assim é uma figura bem diferente daquilo que a gente viu nos quadrinhos. Temos também uma relação estremecida do Batman com a Vicky Vale, temos um Batman bem detetive aqui, então aprovado, essas tiras são bem legais, com um resgate histórico para você conhecer o que seria essa versão diferente desse Batman dos filmes. O Roberto Guedes ainda termina aqui toda essa edição, todo esse fascículo, falando um pouco sobre a vida do Rogers, falando um pouco sobre como ele começou a desenhar o Batman, como foi sua vida, fazendo os desenhos do universo do morcego. Então é um material bem positivo. É pra fã isso aqui não tem o intuito, inclusive, de gerar lucro, nada nesse aspecto. É praticamente um fanzine aqui, mas ainda assim o resgate desse trabalho ficou bem legal. Então um ponto bem positivo aí pro selo Guedes Manifesto. Eu gostei bastante de acompanhar essas tiras aí. As tiras são bem interessantes. E as tiras do passado do Batman, da Era de Ouro, mesmo da Era de Prata, elas têm uma importância muito fundamental também pro cânone. A Batcaverna surge lá, por exemplo. Então seria legal fazer um grande resgate aí pra alguma editora das tiras antigas também. Não sei se tem público para comprar uma grande tiragem, por exemplo. Esse é o grande problema. Seria uma coisa bem nichada. Mas eu adoraria ver essas tiras sendo relançadas no Brasil. Mas então fechamos aqui o quadro de resenhas. Eu quero saber de você aí, o que você andou lendo? Você leu essas histórias que eu mencionei? Traga no comentário aqui embaixo, aproveite e veja outros vídeos do canal, como a nossa playlist de pilha de leitura aí, trazendo várias resenhas de vários quadrinhos. Deixa aqui aquele bom e velho emoji de morceguinho para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos. É isso, eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.